Capítulo 8. Cortadas não, podadas. É mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai do que estarmos inteiras mais distantes dele. As podas perto de Deus são pedagógicas. Elas são oportunas e pontuais na nossa caminhada cristã. Caso você ainda não tenha deparado com Jesus e uma tesoura na mão, então prepare-se, pois as podas são extremamente necessárias para o nosso crescimento saudável e para que a nossa frutificação aconteça dentro do propósito do qual nós fomos plantadas. A poda chegou em minha vida em 2007. Foi a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus e a sua poderosa tesoura de poda. É muito comum nós confundirmos a poda com um corte. Afinal, a poda também é um tipo de corte, mas o que eu não compreendia era que as podas são cortes estratégicos para o crescimento e frutificação das plantas. Da mesma maneira, Deus tem a incrível habilidade de ser pontual e colocar as áreas deficientes em nós que nós necessitamos de intervenção. Existe então uma grande diferença entre poda e corte. Mesmo que ambas envolvam os cortes, as facas, os machados e as tesouras, a diferença reside no local que vai ser ferido com esse corte, não o instrumento que vai ser utilizado. Os cortes podem nos apanhar, aparar, nos melhorar e até nos limpar de situações e sentimentos vazios e sujos, mas podem também nos matar e arrancar a vida que nos resta. Já as podas, elas são preciosas para potencializar a frutificação e o crescimento. Um golpe a esmo de uma faca é um corte, mas um bisturi na mão de um médico é cura. É assim que eu vejo as podas de Deus, cirúrgicas e pontuais. Elas têm precisão de um cirurgião. A primeira fase, nesse processo, talvez seja realmente podar a fim de produzir mais frutos. Ou seja, a poda divina nada mais é do que o alinhamento do ser humano à vontade de Deus, lembrando-nos de que somos e de quem nós não somos. Primeiro ela tira e depois nos entrega a beleza de uma frutificação ajustada à nossa identidade na estação certa. João 15, 2 e 4 diz: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Muitas vezes nos esquecemos ao ler desses versículos de que Jesus começa sua narrativa afirmando que ele é uma videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Ele fará todas as podas necessárias para que nós possamos frutificar. E tudo começa com o desafio de permanecer. Permanecer em Jesus, que é a videira verdadeira. O capítulo 15 de João vai nos recordar que toda a nossa suficiência está em Cristo e que sem Ele não podemos fazer nada, pois somos semelhantes a ramos que, desconectados da videira, secam e morrem. Quando então nós reconhecemos isso, nós entendemos que a verdadeira vida reside na fraqueza. Então nós descobrimos a força que existe na fraqueza, da dependência total do nosso pai e do nosso agricultor. Não gostamos de admitir falhas nem de reconhecer fraquezas. Isso é algo inerente nosso do ser humano. No entanto, existe uma força para os que reconhecem as suas próprias fraquezas, algo comum aos improváveis. Eles aprenderam a encontrar força na fraqueza e compreenderam que é justamente na fraqueza humana que o poder do alto se manifesta. Para descobrir para que você foi chamado, talvez primeiro você precise descobrir para o que não foi. A esse processo nós chamamos de poda. Quando você entende quem é, passa a frutificar então naturalmente. No entanto, esse processo se inicia com muitas frustrações, advindas de muitas tentativas de querer ser quem você não é ou fazer algo que você não foi chamada para fazer e nem habilitada. Portanto, ser interrompida por meio da poda divina pode consistir em um valioso avanço, encontrando força na fraqueza. Se existe algo que eu tenho aprendido na minha caminhada com essas mulheres é que não gostamos de demonstrar fraqueza. Mesmo não sendo algo particular das mulheres, mas intrínseco ao ser humano, nós gostamos de ser forte e nos sentimos mal quando a fraqueza está evidente em nós. O grande problema das mulheres que não demonstram a fraqueza é que, em geral, quando percebemos que elas estão fracas, a situação já está em estágio bem avançado. É depois delas terem passado por níveis de estresse e esgotamento extremo. Em outras palavras, quando se cansam, elas se cansam de verdade. Embora a mulher tenha sido considerada o sexo frágil,
Sabemos que existe em nós uma força única, uma força que em muitos aspectos se diferencia da força masculina, mesmo que ambos sejam fortes e possuam forças distintas. A mulher ama com intensidade única e ela carrega uma força incomum no sacrifício pelo bem dos outros. Ela não tem força física para construir paredes ou colunas, mas ela tem uma força para edificar uma casa, um lar com sabedoria e graça. Mulheres são resilientes na dor e não fogem do desconforto para ajudar alguém. Mesmo assim, não podem andar apoiadas em sua própria força. Quando nós decidimos andar com as nossas próprias forças, nós caminhamos segundo a tendência do sexo feminino de querer controlar tudo. E com isso, então, nós geramos desgastes e problemas que poderiam ser evitados se o nosso coração descansasse em Deus. No entanto, é nos momentos de caos que as motivações do nosso coração então costumam ser reveladas. O que poderia ser para muitas de nós situações de tempestade, Deus chama de luz, porque elas nos desnudam e o nosso interior aparece diante dos nossos olhos. Assim como nos momentos de fraqueza, Deus se manifesta revelando algo em nosso interior que nós não conhecíamos. Em meio a furacões na nossa vida, o que estava oculto é exposto. Então, é sabido por pôr em prática o benefício da dúvida e ponderar a respeito da possibilidade de estarmos erradas e de que as pessoas à nossa volta estarem certas. E essa tempestade, essa vulnerabilidade nos ajudam nesse processo, pois Deus não quer revelar as nossas fraquezas para nos envergonhar, mas para que nós sejamos curadas. Em nosso negativismo, quando dizemos que tudo deu errado, o céu nos contempla e vê as coisas dando certo. Por isso, nós precisamos aprender a nos desprender do que achamos correto e abraçar aquilo que Deus está dizendo ser correto. Pois o pensamento de Deus não são os nossos e os caminhos dele não são os nossos. E o convite do Pai é que nós possamos abraçar os pensamentos e os caminhos dele para nós. 2 Coríntios 12, de 9 a 10 diz: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A natureza humana não costuma alegrar-se na fraqueza, nas privações, nas injustiças, perseguições e desventuras, pois somos contrários a isso. Então é comum, quando nós passamos por períodos de perseguição e dor, nós sentimos raiva, medo e todo tipo de sentimento ruim, menos alegria. No entanto, Paulo nos descreve a gloriosa e a glória que há em alegrarmos nas fraquezas, uma vez que por meio dela o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. E este é o princípio da verdadeira felicidade dos que pertencem ao reino de Deus. Assim como fez com Paulo, Deus teve que ensinar o profeta Jeremias, muitos séculos antes, a deixar de lado o que ele pensava saber e tocar a boca para que as palavras de Deus dessem a ele uma nova perspectiva da realidade. Jeremias 1, de 9 a 10 diz: Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Veja, eu coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Em muitos casos, Deus precisa tocar em nós primeiro, desconstruir, derrubar as nossas concepções e reações costumeiras, para depois poder implantar em nós a autoridade de edificar e plantar, que é o resultado da nossa sujeição aos processos de arrancar e derrubar do Senhor sobre nós. A verdade é que o poder de Deus se manifesta em meio às nossas fraquezas. Nos momentos de dúvida, medo, fracasso, dores e dificuldades, nós descobrimos uma força que não é nossa, pois onde quer que habite a fraqueza humana, o poder do céu se estabelece. Deus tem um propósito nas tribulações. Ele sempre encontra um caminho para que as nossas tribulações e as nossas fraquezas contribuam para o nosso benefício. Romanos 5, de 3 a 5 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. De tempos em tempos, ele usa situações ou pessoas para mudar estações na nossa vida. Isso acontece quando alguma ministração divina tem acesso a determinado ponto dentro de nós. Então, tudo muda. Em uma experiência recente, Deus me levou a buscá-lo em um lugar específico e de outra maneira pela madrugada. Ali então eu comecei a falar sobre o meu desejo de entrar em lugares mais profundos nele, de experimentar um mover semelhante ao de alguns avivamentos espirituais sobre os quais eu estava lendo. Então eu clamei para que Deus se revelasse novamente em nosso tempo. Deus então começou a me perguntar se eu realmente estava disposta a pagar o preço necessário. Mesmo sem que eu entendesse muito, ele continuou falando sobre o que o evangelho não era. Ele não era postagens nas redes sociais, não era exibição, nem sobre homens nem mulheres famosos. Era ele o que ele era. Ele era ele. E o que ele podia fazer e quando podemos ser esmagadas e quanto as nossas fraquezas estão disponíveis para que a força dele seja revelada em nós. Ao expressar o meu desejo por mais do Pai, ele revelou seu anseio em derramar a essência do Evangelho no meu coração. Acontece que um relacionamento de amor inclui a correção, e ambos caminham juntas. O amor não diz sim para tudo. O amor exorta, porque amar é corrigir. E Deus sabe disso e aplica essa equação com frequência no nosso crescimento. Em alguns momentos, por amor a nós, Deus corrige a nossa conduta ou comportamento. Não precisamos ter medo dessa correção que vem de Deus ou do preço que nós devemos pagar para viver a essência do Evangelho, pois quando nos dispomos a pagar o preço, ele se dispõe a estar conosco. Desse modo, nós não devemos ter medo de segui-lo, e é na fraqueza que nós podemos contar com a força dele. O Evangelho não é sobre o que nós podemos conseguir, mas sobre a entrega diária, sobre rasgarmos o coração e deixar que Deus seja Deus. Não é sobre ter razão, mas é sobre o quanto nosso coração pode ser transformado por Ele. É mais proveitoso para nós estarmos quebradas, sentimos as dores da poda e perto do Pai, do que nós estarmos aparentemente inteiras, entre aspas, e distantes dele. Muitas vezes, tudo o que nós precisamos é reconhecer que em nós não há força suficiente diante da circunstância. Então, compreender que nós precisamos nos render ao poder do Espírito de Deus, quando não devemos, quando nós não vemos uma solução nem uma resposta, é sabedoria e discernimento, não é fracasso. A graça de Deus está disponível a nós justamente quando a nossa força se acaba, porque há muito que só pode ser alcançado pelo Espírito do Senhor, não pela força humana. Assim como as podas são importantes para frutificarmos, onde estamos plantadas, as fraquezas são a oportunidade perfeita para que nós possamos experimentar a força do Pai agindo em nós. Então, nesse sentido, é bom lembrar que nós precisamos de maturidade para entender, sabedoria para escolher e obediência para se render à poda de Deus. Eu sei que você, talvez como eu, gostaria de ter uma borracha mágica que apagasse determinados momentos da nossa história, momentos, situações, lugares, palavras sobre as quais nós nos perguntamos por que elas estão ali. São lembranças e sensações que não gostaríamos de voltar a sentir. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri que é exatamente nesses pontos da nossa história que Deus escolheu para derramar sua graça sobrenatural, o seu amor e perdão. Se nós pararmos para pensar, nós perceberemos que esses momentos difíceis foram verdadeiros portais para um novo tempo em nossa história, e que muito provavelmente tenha sido nos lugares da vergonha que ele derramou dupla honra sobre nós. Isaías 61:7 diz: Em lugar de vergonha vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta exultarão a herança recebida. Por isso em sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Então não se vergonhe nunca do pacote completo da sua história. A sua história de vida é uma referência para você não desistir agora. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.